Oi pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai fazer uma aula sobre descolamento de rugas de glabela, tá? Então esse aqui é o Alceir, nosso paciente de hoje. Ele tem uma ruga fixa na glabela, tá? E a gente vai fazer um descolamento dessa ruga daqui até aqui, daqui até aqui e na região do dorso nasal. É uma região bastante complicada da gente fazer preenchimento, né? Eu faço preenchimento dessa região, mas é uma zona bastante arriscada. Então, sempre que a gente puder associar com outros tratamentos que nos possibilitem ter um melhor resultado e não oferecer risco para o paciente, a gente sempre vai fazer isso, certo? Então, aqui a gente vai utilizar a anestesia tumescente, a mesma anestesia que a gente fez um vídeo a respeito. A gente vai colocar anestesia em toda essa zona e depois a gente vai descolar toda essa zona com uma agulha 22, tá? Só para relembrar para vocês o porquê dos perigos da região, a gente tem aqui o forame supraorbital, né? Onde sai artéria, veia e nervo supraorbitais, e aqui a gente tem o supratroclear, onde também sai artéria, veia e nervo. Essas artérias vão nutrir a região da fronte e a região da glabela, e elas se anastomosam diretamente com a artéria retiniana, né? Então esse é o risco principal do preenchimento de glabela. Além da gente ter um risco de necrose, né, da pele em si, a nossa principal preocupação é o refluxo do preenchedor e a possibilidade de cegueira para o paciente. Então a gente nunca pode usar grandes quantidades. É um preenchimento que a gente nunca tem um resultado de 100% numa ruga profunda, justamente por causa dos cuidados que a gente tem que ter. Então o descolamento vem como uma boa opção para a gente fazer pré-preenchimento e otimizar nosso resultado, certo? Pode deitar aqui. A gente vai fazer primeiro a asepsia, então, da região. Eu vou apagar aqui e vou limpar de novo. E a gente vai anestesiar só a região da ruga, certo? Essa anestesia que a gente utiliza é o Klein modificado. Ela não vai arder, então ela traz um conforto maior para o paciente. A gente também pode fazer essa anestesia com a lidocaína com vasoconstritor, não tem nenhum problema, tá? Eu só utilizo o Klein modificado para facilitar para o paciente ter menos dor durante a aplicação da anestesia. Então, essa anestesia vai ser posta no subcutâneo. E a gente já vai deixar essa região aqui mais gordinha. A gente vai não perceber mais a ruga depois que a gente fizer a anestesia. Eu vou marcar de novo aqui para vocês. A gente vê exatamente onde a gente vai descolar. Que vai ser daqui até aqui, mais ou menos. E essa região aqui. Então aqui, pessoal, a gente já anestesiou. Vocês podem ver que tem já uma vasoconstrição aqui nessa região, né? Essa parte mais branquinha aqui é devido ao efeito da adrenalina já. Só para lembrar que o plano então é subcutâneo, certo? Aspirem um pouquinho antes de injetar, tá? E aí a gente vai colocar pequenas quantidades ao longo da ruga, tá? Aqui a gente gastou mais ou menos 1,5 ml para descolar essas duas, essa ruguinha aqui e essa ruga maior, tá? Então agora a gente vai começar o descolamento com a agulha. Então essa agulha que eu vou utilizar aqui hoje é uma agulha 22, tá? A gente pode fazer com a 24 também, aquela lilás. Ela, inclusive a maioria dos trabalhos que são publicados a respeito de descolamento de glabela utilizam a agulha 24. E a gente vai colocar ela sempre com o bisel para cima, tá? E a favor da ruga. Na mesma, ela vai ficar paralela à ruga, dentro da ruga no subcutâneo, tá? Então a gente vai fazer esse movimento aqui. Vocês conseguem perceber que eu tô superficial, a gente consegue até enxergá-la por transparência em alguns pontos, porque eu preciso fazer um descolamento mais superficial nessa região, porque essa pele está aderida ao tecido subcutâneo, que já é muito pobre nessa zona. Então, como a gente já tem pouco tecido subcutâneo, e ele está bastante aderido à musculatura da região frontal, qualquer aderência que a gente tem, a pele já sofre essa deformação. Então, vocês percebam ali, ó, que eu estou descolando essa pele, tá?
fazendo um descolamento. Provavelmente vai ficar roxo, tá? Esse roxinho vocês têm que avisar para o paciente que vai durar 7, no máximo 10 dias. Se o paciente quiser, ele pode fazer uso daquelas pomadas para roxo para acelerar o processo de absorção do sangue. Trombofób, Irudoide, Heparil, Venalote H. Mas se ele não fizer nada, essa equimose vai desaparecer em cerca de 7 a 10 dias. E a gente vai descolando toda a ruga, tá? Fazendo movimentos de vai e vem. Não são movimentos brutos, é uma região bastante sensível. A gente pode fazer isso sem nenhum medo de risco vascular para o paciente, porque a gente está só fazendo uma lesão controlada na epiderme e na derme. O máximo que vai acontecer aqui é edema e não tem nenhum cuidado especial no pós-operatório. A gente sabe que o principal edema vai ser consequência do descolamento, né? E da anestesia. Então, depois de um dia, 24, no máximo 48 horas, quando já foi totalmente absorvida a anestesia, a gente já tem praticamente um edema zero nessa região. Vocês veem que eu vou tão superficial que às vezes eu transfixo a pele, não tem nenhum problema com isso. Nosso objetivo aqui é fazer um descolamento. E além desse descolamento, um sangramento. Aqui embaixo a gente está fazendo uma subcisão da ruga. Esse sangramento vai fazer um estímulo de colágeno e fibrina e a gente vai fazer uma elevação de toda essa pele. O paciente vai ver a resposta geralmente final, o resultado final com 2, 3 meses depois, que é quando a gente vai ter a junção do resultado do descolamento mais o resultado do estímulo de colágeno, da resposta inflamatória que a gente quer que aconteça aqui. A gente não tem um número fixo, mas geralmente eu faço esses movimentos de vai e vem até eu perceber que a pele está bem descoladinha, bem solta, né? E saber que eu descolei ela desde o início até o final da ruga, enxergar esse pequeno sangramento no túnel que ficou da agulha, certo? E aí está finalizado o nosso procedimento. A gente pode associar aqui um preenchimento de glabela. Mas quando eu vou associar com preenchedor, eu sempre peço para o paciente retornar em 15 dias, que é o tempo de estar totalmente desinflamado. E a gente pode associar com preenchimento. Pacientes que não queiram, a gente pode associar somente com a toxina botulínica, que geralmente eu faço ela antes de fazer o descolamento, certo? Então aqui vocês percebam ó, o sangramento interno na região onde a gente fez o descolamento, tá? E não tem nenhum cuidado especial no pós-operatório, né, no pós-procedimento, a não ser cuidado com a asepsia, pelo risco de infecção. Então eu sempre oriento os pacientes a usarem sabonete Protex, algum sabonete bactericida para lavar o rosto, e só isso, certo? Oi pessoal, tudo bom? Essa aqui é a nossa segunda paciente, é a Cris, tá? Ela cedeu a sua imagem para a gente fazer um outro descolamento de glabela. Então a gente teve aquele primeiro caso do Alceir, né? Um paciente masculino com uma pele mais grossa, com uma ruga mais afundada. E hoje a gente vai fazer o descolamento da glabela da Cris, que é uma ruga um pouquinho menos pronunciada, tá? Mas que a gente também pode encaixar nessa possibilidade de tratamento. Então essa aqui é a ruga dela, de glabela. Ela tem aquele mesmo padrão do Alceir, padrão em 11, né, que a gente fala, que ficam as duas travezinhas aqui, parece o número 11. O lado direito é bem mais discreto e no nosso lado esquerdo a gente tem a ruga mais pronunciada, tá? Não é incomum disso acontecer, a gente ter uma diferença de um lado para o outro, porque a gente sabe que a gente é assimétrico, inclusive em força, tá? Então, na Cris hoje, a gente vai fazer 2 tratamentos. A gente vai fazer o descolamento de glabela, a gente vai anestesiar com lidocaína com vasoconstritor e depois a gente vai fazer o descolamento com agulha 25 e a gente vai passar em X 2 fios de PDO, tá? A gente tem outras possibilidades várias para fazer aqui. A gente poderia fazer um peeling mais agressivo nessa zona para fazer um estímulo grande de colágeno e trocar toda essa pele. A gente poderia fazer o plasma ablativo aqui nessa região. A gente tem várias alternativas que não sejam um preenchimento e que não nos colocam no risco de lesão vascular, certo?
A gente também pode fazer o laser de CO2 fracionado, a gente pode fazer radiofrequência microagulhada, a gente pode fazer microagulhamento. Então tudo que a gente fizer que vai oferecer estímulo de colágeno para essa região é bem-vindo, certo? A Cris não tem toxina botulínica. Franzi que atesta, faz cara de brava pra mim, Cris. Ela tá sem toxina botulínica, tá? É uma paciente que nunca fez nenhum tratamento na face, então eu achei bem legal porque a gente vai conseguir mostrar exatamente como é que fica a ruga. Pode relaxar um pouquinho. Então a gente tem aqui a ruga provocada pelos corrugadores, né? O nosso músculo tá aqui, mais ou menos nessa região. Ele inicia na musculatura, no osso, supraperiosteal, e ele vai se inserir na pele mais superficial aqui nessa zona que vai ser mais ou menos na linha M pupilar, tá? Então aqui, se a gente for fazer a toxina botulínica, a gente tem que fazer ela onde o músculo tá, a gente vai ter uma aula de toxina botulínica depois, mas se a gente for fazer a toxina botulínica, a gente vai ter que fazer ela mais superficial aqui, e aqui a gente tem que aprofundar, porque a musculatura aqui tá lá no periósteo. Essa é a importância da gente estudar anatomia. Lá quando a gente começa a faculdade, a gente vai vendo a origem e inserção, origem e inserção. Então, se a musculatura se origina lá profundamente, a gente tem que injetar onde ela está sendo originada. A inserção dela é na pele, porque o objetivo dela é puxar essa pele para cá. Então, a gente vai fazer uma toxina mais superficial aqui nessa zona, certo? Pode deitar agora, Cris. Agora a gente vai fazer a anestesia, pessoal. A gente está aqui com lidocaína com vasoconstritor na nossa seringa e uma agulha 30G meio. A gente vai fazer a anestesia no subcutâneo, tá? Arde um pouquinho, tá, Cris? Essa é a única parte mais dolorosa do procedimento, porque a anestesia na pele, ela sempre arde um pouco. Então a gente faz uma anestesia que a gente veja que ficou, ó, ela veio até aqui, preencheu toda a nossa região para ser descolada. Depois da anestesia eu sempre espero 2-3 minutos mais ou menos para fazer a anestesia, esperar ela fazer um bom efeito, para que o paciente não tenha nenhuma dor no procedimento. Agora a gente vai esperar um pouquinho ela fazer efeito, e depois que a gente fizer o descolamento, a gente vai passar 2 fios aqui em X, 2 fios de PDO lisos de 3 centímetros. O objetivo hoje é a gente fazer um estímulo aqui de colágeno, além de fazer o descolamento, que também já vai estimular colágeno, tá? Não existe um número fixo de fios, a gente vai fazer esses 2 para fazer a demonstração do procedimento, né? Mas a gente poderia colocar vários fios aqui perpendiculares às rugas, a gente pode colocar vários em cruz também. O importante é que eles tenham algum grau de cruzamento para fazer uma sustentação da derme, além do estímulo de colágeno, né? A gente sempre fala que a gente prefere colocar em hashtag os fios. Então a gente vai ter uma melhor resposta se a gente fizer um cruzamento dos fios. Quando a gente faz muitos fios, aí a gente pode até colocar eles perpendiculares, todos paralelos um ao outro. Mas quando a gente vai fazer uma quantidade pequena, que nem hoje, que a gente vai fazer só 2, a gente prefere sempre fazer esse cruzamento, tá? Para ter uma melhor sustentação. Bom, então agora a gente vai iniciar o descolamento. Vocês conseguem perceber que a área que está anestesiada já sofreu a vasoconstrição, tá? Da adrenalina. Então ela fica mais esbranquiçada, assim, tá? E aqui a gente tem o final da nossa ruga nos 2 lados, e aqui a gente vai iniciar o descolamento pelo começo da ruga. Agulha 25, tá? A agulha sempre com o bisel para cima. Eu estou utilizando aqui ela conectada na minha seringa, que eu anestesiei antes, porque facilita muito mais. Mas se quem quiser preferir fazer o descolamento com a agulha na mão, sem nenhum problema, tá? Então a gente vai iniciar aqui o descolamento bem superficial, tá? Essa aderência cutânea, ela tá muito superficial. Isso aqui é a derme aderida ao tecido celular subcutâneo. Então a gente precisa descolar superficial. Se eu aprofundar e ir lá no subcutâneo, descolar o subcutâneo mais profundo, em cima da musculatura, coisa assim, eu não vou estar fazendo o trabalho adequadamente e não vou ter o resultado que eu espero. Vocês têm que conseguir enxergar ali, ó, o cinza da agulha, tá? Ela tá tão superficial que a gente consegue perceber a agulha logo abaixo da pele. E a gente vai fazer esses movimentos de vai e vem até a gente perceber que toda essa zona aqui foi descolada. Vocês conseguem ver o bisel? Ó. A gente consegue perceber o bisel da agulha caminhando por baixo da pele. E a gente vai provocar um sangramento aqui nessa zona, que é desejado,
né? E esse sangramento vai nos ajudar, inclusive, a estimular colágeno, tá? Essa aqui foi bem descolada, a gente vai descolar a próxima. Depois vamos passar os 2 fios de PDO. Eu escolhi 2 fios de PDO de 3 centímetros, mas a gente pode utilizar o de 5 centímetros aqui também, sem nenhum problema. Quanto maior o fio, maior a zona de estímulo. Mesma coisa, a gente consegue perceber a agulha por transparência, tá? O sangramento é muito pequeno. E aquele sangue que fica abaixo da pele vai sendo absorvido ao longo de 10, 15 dias. Feito o nosso descolamento. Agora a gente vai passar os fios de PDO. Vocês podem fazer o descolamento associado a qualquer outro procedimento. Pode fazer o descolamento e fazer um CO2, pode fazer o descolamento e fazer um peeling, tá? Ou podem fazer o descolamento isolado e pedir para o paciente voltar em 15 dias, 10 dias e fazer um outro procedimento. Se vocês forem fazer o descolamento com a ideia de fazer um preenchimento na glabela depois, aí a gente precisa ter um pouco mais de tempo. Aí geralmente eu peço 15, 20 dias para o paciente retornar, porque aí já saiu todo o edema, né, do anestésico, eu consigo ter ideia de exatamente como é que vai ficar, e também já saiu toda a equimose. Então esse aqui é o fio de PDO que a gente vai utilizar, tá? Ele é um fio violeta, ele fica dentro dessa agulhinha, né? Ele vem sempre com essa trave, com essa borrachinha. Quando a gente colocar, essa borrachinha vai vir para cá, né? E vai soltar o fio lá dentro, o fio vai ficar dentro da pele e a gente vai tirar só a agulha. No caso dela, como eu falei para vocês, a gente vai fazer em X, então a gente vai fazer aqui cruzando as 2 rugas, certo? Então a gente sempre coloca num ângulo mais ou menos de 45 graus e vai colocar esse fio na derme profunda, certo? Colocou até o final, ó, a borrachinha veio até aqui, o fio tá solto, a gente dá uma giradinha assim para soltar o fio lá, para ele não ficar grudado na agulha e não vir junto, e depois é só puxar. Então a gente fez o nosso primeiro fio nesse sentido, a gente vai fazer o segundo fio nesse sentido. De novo, ângulo de 45, esse fio é superficial. Vocês têm que ter uma noção boa de plano, porque se a gente aprofunda demais, se eu achasse que estava errado agora aqui no plano errado e eu puxasse, o fio já ia ficar lá, tá? E se eu puxo quando ele tá na metade, o fio fica aqui, metade do fio para fora e a outra metade dentro, a gente acaba perdendo o fio. Prontinho, então, finalizamos o nosso procedimento. A gente vai ficar com uma equimose dentro da ruga, onde houve o descolamento, e esse fio vai ser absorvido em 4 a 6 meses. Então, em 120, 180 dias, a gente tem a absorção do fio. Enquanto o fio permanece ali, ele vai permanecer estimulando colágeno, tá? Então, a gente vai ter esse período de estímulo de colágeno na zona que foi tratada. O número de sessões de fio não existe um consenso, tá? Não tem um número fixo, porque tudo varia de quantos fios a gente está colocando. Quanto mais fios, mais estímulo, melhor o resultado. E quanto o paciente pode fazer também. Às vezes a gente quer colocar 20 fios, mas o paciente pode colocar 5. Então a gente pode fazer um fracionamento, aumentar o número de sessões com um número menor de fios, certo? Então agora a gente vai só colocar o curativo. A gente pode ou não colocar curativo, tá? Porque vocês veem que depois que a gente limpa bem, o aspecto é esse aqui, não fica sangrando, não fica nada. Eu costumo deixar um curativo umas 2 horas para o paciente lembrar que ele fez um procedimento, para ele lembrar que ele não pode ficar colocando a mão, tá? Então o que eu peço de orientação são 48 horas, 2 dias, lembrando que não pode ficar manipulando a zona, porque a gente tem o pertuito das agulhas aqui. Essa agulha do descolamento é uma agulha mais grosseira, né? Então, pra gente prevenir risco de infecção, tá? Pode maquiar normal, pode fazer o uso das medicações que está acostumado normalmente na pele, sem nenhum problema. Os fios foram postos em cruz, né? Os fios, se a gente não tivesse feito esse procedimento de descolamento, a gente não consegue nem perceber o pós dos fios, porque eles não fazem edema.
Quando pega algum vasinho, quando vai colocar a agulha, pode ficar alguma equimose no fio também. Nesse caso aqui também não ficou, tá? E essa equimose aqui, que a gente consegue perceber ali na zona onde era a ruga, que a gente fez o descolamento, ela é desejada e é necessária, tá? Se a gente não faz um bom descolamento, não tem um sangramento, a gente não vai ter um bom estímulo de colágeno, certo? Então a gente vai colocar um curativinho aqui e a Cris vai tirar daqui umas 2 horas, quando ela chegar em casa, certo? E os únicos cuidados são esses, não tem nenhum cuidado especial.